dos mecanismos de controle que a gente tem para pressão a curto prazo vai ser dos baroreceptores. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a localização deles. Então, saber que parte vai estar localizada logo ali no arco aórtico e a outra vai estar lá no seio carotídeo. Para entender como referência, um arco aórtico a gente já sabe que é logo depois da artéria aorta ascendente, então ele vai estar localizado aqui. E o seio carotídeo, ele é como se fosse uma dilatação justamente quando você tem a bifurcação da carótida comum em carótida interna e externa. E aí, beleza. Então, nessa região, você vai ter essa dilatação, que vai ser o seio carotídeo, que é onde você vai ter esses baroreceptores. Deles, quando você sai aqui do arco aórtico, você vai ter o nervo vago como uma via aferente. Então, essa via aferente vai mandar um sinal lá para o bulbo. Da mesma forma que acontece aqui no seio carotídeo, você vai ter essa via aferente, só que vai ser pelo bulbo faríngeo. Então, você vai ter esses dois sinais aferentes indo lá em direção ao bulbo. E aí, o que acontece? Quando ele chega no bulbo, eles vão se juntar e os dois eles vão atuar diretamente no núcleo do trato solitário. Então, aqui eu só fiz um corte transversal do bulbo para a gente entender só mais a localização de cada núcleo. E aí, quando ele chega, você vai ter duas situações. Você vai ter uma situação em que sua pressão vai estar baixa, e aí o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a frequência cardíaca, você tem que aumentar a força de contração para conseguir compensar e manter o débito cardíaco. E também o contrário, quando sua pressão está alta, você precisa diminuir a frequência, precisa diminuir a contratividade. Na verdade, a contratividade nem vai afetar, né, porque é o parasimpático. Mas você vai diminuir a frequência e o tempo de duração, o dromotropismo. Então você vai ter essas duas situações. Então quando ele chega, ele vai atuar lá no núcleo do trato solitário. E esse núcleo é como se fosse o núcleo central ali do bulbo, ele que vai receber as informações e é a partir dele que ele vai distribuir e vai comunicar com o restante do bulbo. Então chegou nele, ele vai já se comunicar, por exemplo, direto com o simpático. O simpático, a gente vai ter essa região ventrolateral aqui do bulbo que é responsável só pelo simpático. Então aqui a gente vai ter esses dois núcleos, vai ter o núcleo do bulbo rostral ventrolateral, que é a parte que vai executar a mesma função do simpático, e vai ter o núcleo caudal ventrolateral, que vai ser a parte que vai ficar inibindo esse rostral, que é a parte executiva do simpático. Então você vai ter esses dois, e o caudal vai estar controlando, vai estar inibindo o rostral. Então ele que vai fazer esse controle. E ao mesmo tempo, o núcleo trato solitário, ele vai se comunicar aqui com o núcleo ambíguo e com o núcleo dorsal motor, e esses dois, eles vão ser responsáveis pela parte do parasimpático. Então, sempre quando você chega essa informação no trato solitário, ele tem que comunicar com os dois lados para você ter um equilíbrio, para você não ter os dois sendo ativados ao mesmo tempo e você não sair do lugar. Então, vamos colocar aí algumas situações. Quando você, por exemplo, está com a pressão arterial média, você está com ela elevada. Então, você vai precisar inibir o simpático e ativar o parasimpático. Então, o que vai acontecer? Chegou essa informação aqui, por exemplo, você está com a pressão alta. Então, aqui no arco aórtico e no seio carotídeo, o que vai estar acontecendo? Essa região vai estar dilatada. Então, você vai estirar os baroreceptores. Então, eles vão emitir mais sinais para essas vias aferentes. Então, tem mais sinal vindo. Eles vão chegar aqui no núcleo do trato solitário. E quando chega nele, ele vai se comunicar diretamente aqui com o caudal. Que o caudal que ele vai ser responsável por inibir o simpático. Você tem que inibir ele, porque a pressão está alta, tem que diminuir a frequência. Então ele vai chegar no caudal e o caudal ele vai inibir o rostral, que é a parte que vai ficar executando. Como ele está inibido, você não vai aumentar a frequência cardíaca. E agora o próximo passo beleza, o simpático está inibido, agora tem que ir no parasimpático para ele de fato diminuir a frequência. Então ele vai se comunicar com o núcleo ambíguo e com o dorsal motor, e esses dois, eles vão, com essas vias diferentes deles, vão formar a parte diferente do nervo vago. E aí você vai sair do nervo vago, aí eu desenho ele saindo para cá, mas imagina, ele vai descendo, ele vai vindo direto, na forma de um nervo mesmo, e esse nervo ele vai atuar diretamente no gânglio parasimpático, que ele fica praticamente colado ali no coração. Então quando ele vai atuar nesse gânglio, e aí o gânglio ele vai liberar acetilcolina, e essa acetilcolina, lembrar que o parasimpático, ele não atua, por exemplo, no miocárdio, ele vai atuar diretamente no nosso atrial, e no átrio ventricular. Então ele vai mandar, a partir da acetilcolina, ele vai mandar esses neurotransmissores diretamente nos receptores M2, e esses receptores M2 eles vão levar à diminuição da frequência cardíaca, então cronotropismo negativo, e o dromotropismo negativo também, ele vai diminuir a condução do impulso elétrico ali.
Então, esse daqui é quando você está com a pressão alta. Então, a pressão alta, você vai ter esse reflexo. Agora, se for o contrário, se está com a pressão baixa. Então, por exemplo, é muito comum, para associar com uma parte tipo, clínica mesmo, quando você tem, por exemplo, uma hipotensão ortostática, que é quando você se levanta. Então, quando você tem que, nessa situação, você tem que se lembrar, quando você está deitado, o seu coração está no mesmo nível da sua cabeça. Então, a diferença de altura deles não está na mesma. Então, você não vai ter que exercer uma força tão grande para vencer essa diferença, essa distância. Agora, quando você fica em pé, o seu coração está numa altura e sua cabeça está em outra. Então, você vai ter que vencer essa força desse fluxo, desse gradiente de sangue, com a gravidade. Então, a energia potencial gravitacional entre esses dois pontos é diferente. Então, você vai ter que aplicar uma força maior. Então, nessa situação, por exemplo, você se levantou. Você vai ter que, sua pressão ela vai cair, porque você estava acostumado com a mesma pressão, e agora você vai ter que vencer essa pressão de altura. E aí o que acontece? É quando sua pressão está baixa. Sua pressão baixou, esses seios aqui, eles vão relaxar, porque tem menos pressão, e aí você vai ter menos impulso elétrico aferente aqui nessa região. Então, se tem menos impulso, o que vai acontecer? O núcleo trato solitário, ele não vai receber nada. Então, ele vai ficar menos ativo. Então, se ele está menos ativo, o que vai acontecer? O caudal, ele não vai ser ativado, e se ele não é ativado, o rostral, ele vai começar a mandar sinal, porque não tem ninguém inibindo ele. Então, se ele está mandando muito sinal, o que vai acontecer? Ele vai descer ali pelo cono lateral da medula, então ele vai descer esse impulso, e quando ele descer, ele vai se comunicar diretamente com gânglios, que eles ficam, são gânglios paravertebrais, que vão ficar perto da medula. Então, eles vão se comunicar com ele, e a partir dele, os gânglios, os núcleos desses neurônios, eles vão estar nesses gânglios. Então, eles já saem daqui direto, e eles vão se ramificar e vão inervar todo o coração, diferente do parasimpático. E aí, eles vão inervar todo o coração, os vasos sanguíneos também, sistêmicos. Por quê? Porque nesse momento, o que você quer? Você quer aumentar, como a pressão está baixa, você quer aumentar tudo. Você quer pronto peso positivo, então você tem que atuar nos nós, para aumentar a frequência. Você quer aumentar a força da contratilidade, então você vai atuar aqui nas células do miocárdio, e tudo isso aqui você vai atuando aqui em B1, quer dizer, em beta 1. Você vai atuando em beta 1, você vai levar então o cronotropismo positivo, inotropismo positivo, o dronotropismo positivo, o lusotropismo positivo, então tudo você vai ativar. E nos vasos, ele vai atuar também, só que em alfa 1, justamente em alfa 1 para você levar a vasoconstrição. Quer ser elevando a vasoconstrição, você aumenta a pressão. E aí você já consegue corrigir as duas coisas. Você corrigiu aqui, você aumentou a frequência cardíaca para conseguir compensar o débito cardíaco que caiu por causa da pressão. E ao mesmo tempo você consegue, pelas arteríolas, para você conseguir regular essa pressão sistêmica, você consegue aumentar a pressão também. Então você aumenta das duas formas. E ao mesmo tempo que isso acontece, como o núcleo trato solitário não está recebendo essa comunicação aferente, ele vai parar, então esse aqui ele vai começar a deixar de inibir, e ao mesmo tempo o simpático ele vai parar de receber também esse sinal. Então ele parando de receber, o simpático ele também para. O parasimpático para. Então você vai ter os dois, então você vai ter o parasimpático parando e o simpático ele vai estar ativando. Então você vai ter essa regulação da mesma forma que a gente viu antes. Então acho que é isso daí. Vamos fazer aquele script ali, ó.